Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio 3 de Histórias Antes do Fim, esse podcast de contação de histórias com climinha de fim do mundo, que essa semana ganhou contornos ainda mais quentes, vamos assim dizer, com a eleição, ou melhor, a reeleição, de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, país da onde eu falo, vivo e tudo mais. É diferente viver as eleições num país que não é seu, sendo que esse país, enfim, é o mais poderoso do mundo e dita tantas coisas no sistema que a gente vive. Já foi diferente viver as últimas eleições no Brasil morando aqui, à distância, e viver a eleição aqui também tem contornos especiais. Mas eu estava só tentando viver, me entupir de notícia para entender como funciona o sistema eleitoral americano, que é tão diferente do nosso. Mas é isso, a vida acontece, a gente vai indo e vai fazendo nossas coisas. Até que domingo, um ônibus da cidade de Los Angeles bateu no meu carro. E por ironia do destino, eu estava na frente do sindicato dos roteiristas. Eu tô bem, vivão, vivendo, tá tudo certo, fui ao hospital, tá tudo jóia. Mas o meu carro não. O meu carro teve perda total. Agora eu tô aqui esperando o seguro. E porque a vida tem dessas. Uma eleição acontece e enquanto eu estava ligando para o seguro na terça-feira e com o olho no, na planilha de Excel e a outra na CNN para entender se a Geórgia ia votar para o Trump ou para Kamala Harris. Bom, o carro ele é um objeto, enfim, que você usa muito se você mora numa cidade que não tem incentivo nenhum ao transporte público, como é o caso de Los Angeles. Ele foi o primeiro grande objeto que a gente comprou chegando aqui há 2 anos atrás. E ele era riscadinho, meio amassadinho, às vezes a água entrava quando chovia pela porta, mas ele era nosso. A gente comprou de uma loja de brasileiros. Um dos brasileiros, o dono, era também palestino e me deu um belo desconto. Então a gente tinha até ali uma história com ele. Foi através dele que a gente descobriu lugares, foi trabalhar, foi estudar, deu várias caronas e também recebeu amigos, amigas e familiares aqui nessa nossa aventura. E a nossa convidada de hoje andou muito com esse carro para cima e para baixo quando ela chegou aqui. A Raquel Rieira, ela é minha prima de primeiro grau. Ela tem dupla graduação na Unicamp, uma em estudos literários e a outra em letras, que são coisas diferentes, depois procurem saber. E hoje em dia ela faz mestrado no mesmo instituto em literatura apocalíptica, veja só. E as conversas que a gente teve nesse carro, quando ela me visitou esse ano, foram muito, muito boas para eu começar a entender um pouco essa junção entre literatura, fim do mundo e contação de história. Bom, quando a Raquel estava aqui nos visitando, é lógico que ela quis ver as coisas mais turísticas da cidade, como os museus, a Calçada da Fama, os cinemas, Venice Beach, mas eu também sabia que ela tem esse interesse pela natureza e eu queria levar ela para acampar, porque acampar aqui nos Estados Unidos é toda uma experiência bem única do país. A gente não tinha muito tempo e eu acabei escolhendo uma praia assim, meio perto, e chegando lá estava meio frio, meio nublado, e eu fiquei até meio arrependido da gente ter gastado um dia só para ter experiência. Mas, enfim, a natureza sempre surpreende a gente. E depois da gente ter armado o acampamento, a gente achou uma mini praia ali para a gente passar o nosso fim de tarde. E lá aconteceu uma história que a gente carinhosamente apelidou, eu, ela e a Luísa, minha esposa que estava junto, de Batalha das Gaivotas. E essa é a história que a Raquel vai contar hoje. E era uma praia bem pequenininha, tipo, sei lá, pouquíssimos metros de praia. E a gente achou que a gente estava sozinho lá, então chegou, já foi colocando a cadeirinha na praia, já foi sentando, mas tinha também um casal meio, tipo, escondido contra as rochas, assim, não tão escondido, mas, tipo, num lugar meio privado. Que claramente ficou E irritado com a nossa presença ali, com a presença eles estavam brasileira. ouvindo uma musiquinha, tava parecendo que ia rolar um momento legal para os dois ali, e a gente chegou, os três, e colocou a cadeirinha e ficou lá, tipo, bem no meio da praia, enfim, só esperando o tempo passar. E aí a gente resolveu, o Pedro tinha levado drogas lícitas na Califórnia, a Listas com gente, imposto. todo mundo comeu um gummy,
E a gente ficou conversando, esperando bater a brisa, ver se ia bater e tal. E no dia anterior, eu e o Pedro tínhamos ido em outra praia, em Laguna Beach, e lá, tipo, tinha várias casas que eram sobre o mar, né? Então tinha uns decks de madeira, dava para ver as construções embaixo das casas e tal. E quando a gente estava lá já era meio fim da tarde, pôr do sol rolando e a maré estava bem alta, então dava para ver as ondas batendo muito forte nos decks. E a gente ficou brisando, tipo, coisas de fim de mundo, né? Já que a gente está nesse tema no podcast, mas de como essas casas logo assim, questão dos próximos anos iam sumir, o mar ia subir, enfim, acho que a gente ficou brisando um pouco nisso. E aí, de repente, do mais completo Neida, uma gaivota deu um rasante assim, mergulhou no mar e saiu com um peixe maravilhoso, um peixe enorme, brilhante na boca. Só para colocar em E contexto, veio. a gaivota chegou nessa praia vazia que a gente estava entediado, já não tinha o que fazer, essa de Léo Carrilho. Ela chegou ali para dar uma movimentada na nossa vida. Exato, a gente não estava só conversando, olhando o mar, enfim. E aí ela fez isso e meio que praticamente jogou o peixe no nosso pé, assim, estava muito perto. E ficou meio que só tirando onda com o peixe, assim, né? Ela não fez nada, só ficou ela ao lado do peixe. E aí a gente ficou, já nisso a gente já ficou, meu Deus, vocês viram o que aconteceu? A gaivota conseguiu pegar o peixe e tal, e isso já tinha sido maravilhoso pra gente. A Só gente já que estava achando que a gente estava dentro da BBC, sei lá, um quadro do é uma Fantástico, coisa assim. A gente já estava super assim, National Geographic. mundo animal. É, totalmente, parecia uma televisão. E aí a gente já tinha ficado muito impressionado com isso. Só que nisso, a gente foi vendo se aproximarem mais duas gaivotas, né? Tipo, elas pousaram numa pedra, aí depois foram para outro lado da praia, daí foram vindo devagarinho. E a gente viu que a outra gaivota, a gaivota, a primeira, não tinha percebido, né? E a gente tava tipo, meu Deus, eu acho que elas vão fazer alguma coisa, não sei o quê. E todo mundo já meio preocupado, como que a gente avisa a gaivota. E nisso, uma delas deu um bote e pegou o peixe e saiu voando. E aí eu acho que a amiga dela saiu voando junto para ajudar, daí a gaivota principal já foi atrás, elas ficaram, tipo, batalhando no ar pelo peixe, meio se bicando, brigando. E o E peixe uma morto embaixo, delas estatelado na areia, assim, morto, com a cabeça para cima e as gaivotas brigando tudo, por ele, tudo assim. brigando, e aí uma delas conseguiu pegar e saiu voando. Daí a outra conseguiu roubar dela, voltou para a praia, jogou o peixe no chão e já começou a comer ele meio furiosamente, assim. E nisso veio a terceira gaivota e conseguiu pegar ele de novo, e saiu voando de novo, e elas brigaram no ar de novo. E aí foi tudo muito intenso, tipo, esse vai e volta, a primeira gaivota tentando comer, e elas brigando no ar, em cima do mar, enfim, até que uma delas solta o peixe, e ele cai no mar, e afunda, e elas vão todas embora, sem comer o peixe, e a gente ficou, não acredito que a primeira gaivota perdeu o peixe, E a coitada gente fez dela. torcida para a primeira gaivota. A gente ficou ali torcendo e a gente também não podia se aproximar para ajudar, porque, enfim, Tipo, o que que vai fazer? E a o gente que ficou narrando tudo. E nisso, acho que o casal que estava por perto já devia estar super irritado, que a gente estava, tipo vendo jogo de futebol, assim, vai, gaivota, não sei o quê. debatendo sobre essa história, por que a gente escolheu contar ela, que é uma história que eu adoro, eu sempre penso nela, porque, de fato, naquele universo ali de Léo Carrilho, em Malibu, naquela praia, os animais devem ver isso todo dia. Mas a gente está tão desconectado dessas coisas da natureza que a gente vê um bicho matando outro bicho na nossa frente é uma parada quase surreal, Uma assim. coisa incrível, é. É melhor que muita série, assim. E fazendo um pouco já o gancho para as coisas que você estuda, Uhum. que eu queria que você contasse, né, Raquel, que hoje em dia você estuda, só não quero errar aqui o tema do seu mestrado, mas que seria literatura e fim do mundo no colapso ambiental. Mas essa Sim. sua ideia de estudar literatura, contação de histórias no colapso ambiental, no fim do mundo, não é de hoje. Uhum. Ela é uma construção que vem, você fez duas graduações,
tem o seu livro, que é o Lo que Vendemos Está Muerto, não sei se eu falei certo no espanhol, Falou que é uma certo. análise do Cadáver Esquisito, da Agustina Basterrica. Mas só para esclarecer, o livro é em espanhol, por isso que o título é em espanhol, tá? Não... Ah, sim. Mas eu queria, pensando um pouco no mundo animal, eu queria que você contasse um pouco assim, o que que veio primeiro, sabe? O ovo ou galinha? O que que veio? O seu interesse em estudar o mundo animal e a natureza, ou o seu interesse em estudar o fim do mundo? Como é que você chegou nisso hoje de ser, sei lá, uma pesquisadora de literatura no colapso ambiental? Eu acho que muito antes de tudo, veio o meu interesse por animais. Eu lembro de quando eu era pequena, de tipo, acho que meu pai tinha dificuldade de sair na rua comigo a pé, porque eu queria parar para passar a mão em todos os cachorros e gatos da rua. E isso demorava muito, e ele tinha nojinho, porque era cachorro de rua, enfim. Mas acho que eu sempre tive um olhar mais voltado para isso, talvez. É, Isso foi atraindo meu interesse para causas ambientais, para causa vegetariana, enfim. Mas eu acho que eu não imaginava que isso daria um tema de pesquisa em literatura, assim. Acho que isso pautou meu interesse em outras áreas, mas na literatura eu não entrei em contato com isso. E aí, tanto é que o meu primeiro TCC da primeira graduação não tem nada a ver com isso. Tem a ver com relações de maternidade e infância, em um dos livros que, inclusive, pesquiso agora no mestrado também, de outra forma. Mas aí, para o segundo TCC, a minha orientadora me sugeriu esse livro que ela tinha lido recentemente, né? No Brasil, agora ele foi traduzido como Saboroso Cadáver, que é uma distopia pós-apocalíptica, depois que uma pandemia de um vírus desconhecido mata todos os animais da Terra, começa a existir uma indústria canibal, então os humanos são colocados nas esteiras de abate que os animais antes ocupavam. Esse livro, E só aí, para a gente contextualizar, ele foi escrito antes ou depois da pandemia do Covid? foi escrito antes, ótima Antes. pergunta, é de 2018. E aí eu achei muito interessante, a minha orientadora já sabia que eu me interessava por isso de alguma forma, mas ela me indicou nem pensando nisso especificamente. E aí, para começar a fazer pesquisa sobre o livro, análise, enfim, que daí eu comecei a entrar em contato com um campo de estudos que hoje eu sei que é muito grande, mas na época eu nem sabia que existia, que são os estudos animais na literatura, né? As relações entre literatura e animais, a forma como os animais são retratados pela literatura, como a literatura pensa os animais, enfim. E aí foi assim que eu fui chegando nesse caminho dos animais. Meu amor, olha só, hoje o sol apareceu. E aí vim da aventura humana na Terra. É interessante falar, tipo, o que é apocalipse. Para quem é o apocalipse, né? Se Uhum. a gente for pensar no apocalipse como a gente entende ele hoje, né? Apocalipse como sinônimo de fim do mundo, a gente tem que pensar de para quem o mundo está acabando. Então, se for para a gente, eu, você, para a sociedade ocidental, né? O fim do mundo é o fim do mundo capitalista, o fim do nosso modo de vida, o fim dos sonhos de progresso infinito do capitalismo, o fim da ideia de que o desenvolvimento do capitalismo pode salvar tudo, o fim dessa sociedade como a gente vive exatamente agora, o que não significa necessariamente o fim do capitalismo, porque ele já, enfim, persiste aí, mas o Ailton Krenak, né, o pensador indígena, fala que o fim do mundo para os indígenas já começou há muitos séculos, desde que os europeus invadiram as suas terras. Para os animais, isso também acontece faz muito tempo. Tem uma pensadora que eu gosto muito que chama Juliana Fausto, que Uhum. fala de como a história da modernização está cheia de histórias de extinção. E para o planeta, talvez o fim do mundo, sei lá, o mundo não acaba de fato, né? O planeta persiste, que acho que foi uma parte da nossa brisa. O planeta em si segue indiferente a tudo que está acontecendo. Os ciclos orgânicos vão continuar acontecendo, eles vão se adaptar
ao que quer que a gente deixe por aí, vão se restaurar de alguma forma, seja para o que era antes, seja para uma nova forma que vem depois, e vai continuar existindo. Então, acho que o resumo de tudo isso é que o fim do mundo acho que depende muito do ponto de vista. Do ponto de vista, né? A gente ficou pensando sobre isso, né? Tipo, o mar vai invadir tudo, vai arrasar com aquelas casas, com a rodovia, com o shopping center, com tudo. Depois o mar vai recorrer e vai ter um outro, né? Outros animais, outras paisagens, outras rochas, outro tudo que a gente não faz ideia do como vai ser. Uhum. E isso é muito angustiante às vezes, mas também é muito interessante. Eu fiquei pensando muito sobre isso desde a sua visita, alguns meses, que tipo são inúmeras possibilidades. E aí que entra também às vezes um pouco cinema, literatura, que talvez ajude a gente imaginar esses novos mundos a partir do fim desse modo que a gente vem vivendo. Eu acho que é interessante falar da origem da ideia de apocalipse, da palavra apocalipse, na verdade, que no original grego ela significa revelar, a ação de revelar uma coisa, que tirar um véu sobre que estava cobrindo uma coisa que antes estava oculta. Então é a ação de revelar algo oculto. O apocalipse, a ideia do apocalipse, então, na base, é uma ideia de revelação de alguma coisa. E aí, ao longo do tempo, ela vai sendo transformada nessa questão de fim do mundo, mas com essa ideia de revelação, principalmente com a Bíblia cristã, ela vira uma coisa, uma revelação profética, tipo, um profeta vai mediar uma revelação de uma entidade para o resto das pessoas aqui, e essa revelação vai tornar possível que as pessoas transcendam esse mundo. Então, o Apocalipse na Bíblia tem disso, né? A verdade final é a revelação das violências do mundo. Os hereges vão ser punidos por essas violências e os fiéis a Deus vão transcender para um novo reino divino. Então, no final do Apocalipse, também tem uma ideia muito de renovação, de que depois que o mundo acaba, existe um mundo melhor, um mundo mais esperançoso, um mundo que vai fazer justiça para os que foram injustiçados antes. E aí essas duas coisas, esse fator da revelação com o da renovação, eu acho que criam um apelo psicológico muito grande para a ideia de fim de mundo, de apocalipse, que é comprovado pela persistência do apocalipse, de um fato apocalíptico, né, um evento apocalíptico, por mais de 2000 anos depois da vinda de Cristo, depois da Bíblia, enfim. E ele ressurge sempre em momentos de crise profunda, porque é uma forma de dar sentido para a crise, no sentido de que, beleza, estamos todos sofrendo agora, mas isso são sinais de que uma revelação vai vir para possibilitar que o mundo seja renovado para uma coisa melhor. E eu acho que isso tem a ver agora com falar de fim do mundo, com a brisa de linguagem, enfim, porque muitas vezes essa ideia de renovação também atrapalha um pouco a forma como o apocalipse climático chega para as pessoas, no sentido de que a gente tem todo esse discurso da urgência, da exposição ultra exposição midiática a desastres climáticos, a tudo que está acontecendo. Então, não dá para a gente falar que isso não está sendo noticiado, está sendo ultra noticiado, mas a gente tem dentro da gente, tipo, como é que é? Intrínseco na gente, não sei, uma ideia muito fixa de que o apocalipse traz uma renovação depois. O mundo acaba para ressurgir um outro mundo depois. E isso chama muito para paralisia. Tipo, galera, não precisa fazer nada porque o mundo vai acabar, mas depois a gente vai conseguir fazer alguma coisa depois, sabe? Que ficou diferente, ficou. Ontem, 3 da tarde, tava assim, ó, uma escuridão. Será que teve gente que pensou que o mundo estivesse acabando? Será? Pô, será que o mundo tá acabando, peruca? Porque, de repente, tudo ficou escuro em São Paulo? Tem
A Leila Perrone Moisés, que é uma crítica brasileira, fala de como escrever é transformar o real. Então, como o ato de escrever tem muitas potencialidades. E eu acho que isso fala muito sobre como eu me sinto com a minha pesquisa também, que fala de colapso ambiental e tal. Porque muitas vezes, agora, no último mês, que eu tava vendo, tipo, escrevendo, e pela janela você vê o mundo pegando fogo e cinzas caindo do céu, o céu permanente cinza, e você se sente muito impotente. Tipo, tô escrevendo aqui pra quê? Não faz o menor sentido, não tem nenhum impacto no mundo. Mas tem. Escrever é uma forma de ativismo de alguma forma também. É uma forma de se colocar no mundo, é uma forma de pensar as coisas de outra perspectiva, de dar voz à própria angústia, de encontrar talvez outras pessoas que sentem a mesma angústia. Narrar também é uma forma de organizar as ideias e tentar dar sentido a elas, então tentar colocar talvez as coisas em uma sistematização que dê algum sentido para elas. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Donna Haraway, que fala de como, entre aspas, né, importa quais histórias contam histórias. Então, isso é muito forte porque fala de como narrar tem um poder enorme, porque importa quem conta, como conta e o que é contado, porque tudo isso Uhum. influencia a forma como a gente cria novos mundos a partir do que foi contado, ou então entende o próprio mundo. Acho que fala muito de como a narrativa é uma ferramenta de poder também, nenhuma narrativa é neutra, e ela pode ser usada para reforçar ou para desafiar estruturas de dominação. Ela pode ser usada para pensar criticamente o que e como a gente escolhe contar. E isso pode dar espaço para muitas coisas maravilhosas, mas também para coisas horríveis virem à tona. Então, acho que narrar é importante porque histórias transformam. Ô Raquel, e pegando um pouco desse gancho, que eu acho que a importância de narrar durante o fim ou antes do fim é também de achar outros significados. Eu queria que você Uhum, contasse um pouco de uma autora que você citou muito nessa viagem que a gente fez, e vira e mexe que você fala, que é a autora, acho que ela mora aqui na Califórnia, que escreveu o livro O Cogumelo do Fim do Mundo, que é sim, a, Anna como, acho, Tsing. Anna Tsing, né? Eu não errei a pronúncia. E eu estava pesquisando um pouco sobre ela também, antes da nossa conversa aqui, que ela achou significado, enfim, nesse cogumelo que só nasce em terra arrasada. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa autora que você pesquisando, que eu acho que é também uma maneira interessante de encarar a literatura do fim do mundo, assim, de achar outras Uhum. interpretações, outros significados. Sim, a Anna Tsing é uma antropóloga. Ela faz, dando um resumão do livro, né? Ela faz meio que ela acompanha esse cogumelo que chama Matsutake, que é uma iguaria. Ele é o cogumelo mais caro do mundo para ser comercializado, justamente Então porque ele a não gente não acha ele no Carrefour, assim, no Pão de Açúcar. não acha no Carrefour, não é um Portobello da vida. Justamente porque ele não é cultivável artificialmente. Ele só cresce em paisagens arruinadas, em ruínas de florestas industriais, né? Por exemplo, florestas de eucaliptos, que fica crescendo vários ciclos de árvores no mesmo solo, até que aquele solo fica totalmente empobrecido, nada mais cresce, e é aí que o cogumelo Matsutake, por algum motivo, cresce. E aí ela vai partir do cogumelo Matsutake, e claro, ela faz toda uma análise muito completa dos processos comerciais, capitalistas e não capitalistas envolvidos nisso, mas eu acho que o que me interessa muito é que ela faz tudo isso contando histórias. Mesmo ela sendo uma antropóloga, estando falando de economia, de ciência, enfim, para ela, o melhor jeito de fazer pesquisa, ela encara a escrita, a contação de histórias como um método de pesquisa mesmo. Então, ela Ah, que entrevista legal. pessoas, ela vai a campo, ela fica vários meses, anos morando com coletores de Matsutake nos Estados Unidos, no Japão, e ela fica falando com os coletores, principalmente porque a grande maioria dos coletores são pessoas de alguma forma marginalizadas
na sociedade, então veteranos de guerra, fugitivos de guerra, imigrantes ilegais. E ela recolhe as histórias dessas pessoas para ir construindo um percurso dessas vidas nas ruínas. Então, para ela, contar histórias é uma forma de sobreviver nas ruínas também. Para ela, acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que estamos vivendo em ruínas, a gente vive todos de diferentes formas, vidas precarizadas totalmente nesse mundo, o mundo está precarizado, e a partir do reconhecimento que a gente está vivendo nas ruínas, que histórias a gente pode contar agora que a gente já sabe que a gente está aqui. Eu tenho até uma citação dela, que ela fala da importância de histórias, e de histórias verídicas, né, dessas entrevistas que ela faz, que ela fala que chegou a hora de fazer novas formas de contar histórias verídicas que vão além dos primeiros princípios civilizatórios. De que outra forma poderíamos explicar o fato de que ainda existe vida nessa bagunça que fizemos? Muito boa citação, acho importantíssima. Raquel, falando de citação, agora eu vou expor um pouco da sua intimidade aos nossos ouvintes, mas você tem uma tatuagem que só os seus amigos conhecem no seu corpo que está escrito. Eu não lembro o que acompanhava a tatuagem, se tem um desenho ou se era só a frase. Mas tem um desenho? Você vai ter que falar do desenho. Mas a frase está escrito: o mundo ainda não acabou. Você leva isso aí por onde você vai. O desenho que acompanha ela é um cachorrinho sentado tomando sorvete. Acho maravilhoso. O que ainda te faz sentar e estudar esse mundo que ainda não acabou? O que ainda te deixa feliz com o mundo que está em ruínas? O que deixa você não desanimar um pouco? Por que você decidiu tatuar isso? Não sei, essa é uma frase da Donna Haraway que eu citei em algum momento. Ela tem um livro que chama Quando as Espécies se Encontram, que é sobre as zonas de contato entre humanos e animais de diferentes formas. E eu gostei muito do livro, e em algum momento do livro ela fala sobre como o mundo não acabou, no sentido de que as coisas ainda... Tem muita coisa para rolar ainda. Coisas ruins, sim, mas também coisas muito boas. Anna Tsing fala também, falando de novo dela, da importância, tipo, uma vez reconhecida a vida na ruína, da importância de você manter um estado de curiosidade para sobreviver na precariedade. Então, estar disposto a ver as coisas de outros ângulos, de outras perspectivas, fazer companheiros inusitados entre humanos, entre animais, entre plantas, enfim. E que viver na ruína exige esse exercício de estar constantemente perscrutando a ruína, procurando mesmo novas coisas. Então, não sei, eu acho que o que me atrai é um pouco isso, a ideia de que, beleza, o mundo está muito precário, está tudo muito ruim, é muito difícil manter a esperança de que alguma coisa vai mudar, talvez nunca mude, mas ele ainda não acabou. Então, enquanto as coisas ainda estão acontecendo, o que eu posso fazer de minimamente diferente, ou o que eu posso pensar de outra forma, o que eu posso falar de outro jeito, para tentar deixar a queda um pouco mais leve, talvez, para tentar habitar a ruína de um jeito um pouquinho menos precário. E é isso, meteoro caindo, nuvem de fumaça chegando, você tem um livro, ou uma citação, ou um poema, ou um trecho de música, um episódio de uma série que a Raquel é das letras, mas ela é uma Sou muito grande... das séries. Ela é muito das séries. O que você escolheria para levar? Vamos falar de livro, né? Vamos falar de literatura no episódio. O que você levaria para o fim do mundo? Bom, eu acho que se for, tipo, de verdade mesmo, eu teria que nem o cachorrinho tomando um sorvete e espera. De preferência, E de preferência da Deliciosa, lá na Praça de Itajubá, que um é o meu sorvete de favorito. morango com flocos. Eu tinha pensado, porque eu ouvi essa pergunta no episódio anterior que você fez pro Felipe, né? Que piada ele contaria, daí eu já fiquei super nervosa, tipo, meu Deus,
que livro eu mencionaria aqui que eu vou falar. Só que aí eu fiquei pensando em vários livros e depois eu pensei, mano, se estiver chegando um meteoro mesmo, ou um tsunami, ou uma coisa bizarra, não vai dar tempo de ler um livro, então eu pensei em um poema. Um poema, vamos lá E então. aí eu pensei em 2 poemas, na verdade. O primeiro o Pedro gostou muito, eu vou deixar ele de bônus. E o segundo é um poema sério, porque eu sou também uma pessoa séria. E eu trouxe um trecho, eu não sei se eu leio, um trecho de um poema do Drummond, que chama Tarde de Maio. Pode ler, vamos ler. Ele fala: Eu nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues, no tempo e fora dele, irreversível, sinal de derrota que se vai consumindo a ponto de converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém, que precisamente volve o rosto e passa. Outono é a estação em que ocorrem tais crises, e em maio tantas vezes morremos. Para renascer, eu sei, numa fictícia primavera, já então espectrais sob o aveludado da casca, trazendo na sombra a aderência das resinas fúnebres com que nos ungiram, e nas vestes a poeira do carro fúnebre, tarde de maio em que desaparecemos, sem que ninguém, o amor inclusive, pusesse reparo. E vamos então ao bônus track, ao bônus aí do que você levaria de Ah, literatura pro fim do mundo. eu falei pro Pedro que quando eu era pequena, a minha avó recitava sempre, tipo, ela tinha vários livros de poeminhas e historinhas para crianças, assim. E aí, o único que eu guardei a vida inteira, que eu sei até hoje, é sobre um animal, falando de animais, e ele é: Upa, upa, cavalinho, de onde é que você veio? Foi de perto ou foi de longe? Você gostou do passeio? É isso, galera. Eu Espero que tenham gostado gostei. do passeio. Eu acho que isso é uma boa frase para uma epígrafe também, né? De um túmulo, É. assim. Você gostou do passeio? Ou podia ser do próprio planeta Terra, assim, quando acabar tudo. Você gostou do passeio? E aí, galera, você gostou do passeio? Bom, esse foi o episódio 3 de Histórias Antes do Fim. Espero que tenham gostado da história e da conversa com a Raquel Rieira. No nosso último bloco, eu sempre deixo algumas sugestões e deixo hoje como sugestão os 2 livros que a Raquel estuda no mestrado. Um é o Distância de Resgate, da Samantha Schweb, e o outro é o Cadáver Esquisito, que ela citou aqui na nossa conversa. E se você quiser comprar o livro que a Raquel faz uma análise do Cadáver Esquisito, é só procurar no site da editora Ofícios Terrestres. E a minha dica, na verdade, também é uma dica que a Raquel me lembrou enquanto a gente estava se preparando para o episódio, é o primeiro episódio da 2ª temporada de High Maintenance, uma série que eu amo na HBO Max. Você não precisa ver a série inteira para entender o episódio. Cada episódio assim tem uma história bem independente, então você pode só assistir esse. O título é Globo e o tema é uma Nova York pós a primeira eleição de Trump. E eu acho que fala muito sobre narrar nas ruínas e encontrar um sentido nisso tudo. Tá bom? Espero vocês daqui a 15 dias no episódio 4. Lembrando que estamos no Spotify e também no YouTube. É só procurar lá por Pedro Rieira. E lá eu faço uma edição com imagens. Então, de certa forma, é uma edição ilustrativa aqui do episódio com umas imagens sobre as histórias que a gente está contando por aqui. Muito obrigado pela audiência e espero vocês numa próxima antes que o mundo acabe. Um abraço.